Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa aí está sendo a nossa segunda aula à distância. Nós fizemos aula 46, hoje aula 47 da apostila 2. Isso aí se encontra na página 254, tá ok? Então, a parte de raízes, o que nós precisamos saber aí a respeito de raízes? Nós estudamos semana passada o conceito de potenciação, hoje aí o conceito de raízes. Então, o que nós precisamos saber? Se nós temos aí, portanto, o símbolo de radical, vou deixar aqui preto, fazer aqui, ó. Então, o que nós precisamos saber? Primeira coisa. Então, a radiciação é o inverso da potenciação. Então, se eu tenho aí, por exemplo, raiz enésima de A elevado a B, raiz enésima de A elevado a B, ou A elevado a M, tá? O que nós precisamos saber? Esse símbolo, ele é chamado de radical. O símbolo, ele é chamado de radical. O que mais? Esse N, ele é chamado de índice. O N, ele é chamado de índice. Tá ok? Índice. Tem que saber essas nomenclaturas, que na hora que a gente resolve o exercício, é falado bastante isso, tá? E esse A, ele é chamado de radicando. Quando eu encontro o valor dessa raiz, eu vou obter um certo valor aqui, não vou? Esse valor que eu estou encontrando, ele é chamado raiz enésima de A. Esse símbolo, portanto, o resultado, ele é denominado de raiz enésima. Raiz enésima de A, tá? Enésima. Raiz enésima de A. Então, essa é a nomenclatura. Então, nós precisamos saber que a radiciação é o inverso da potenciação. Então, se eu tenho radical, se eu não for extrair esse radical, o que nós temos? A elevado a M sobre N. Transformei isso em uma potência de número racional. Ou seja, é a regrinha do sol e da sombra. Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Raiz enésima de A elevado a M, tá bom? Raiz enésima de A elevado a M. O que nós precisamos saber de propriedade, tá bom? O que nós precisamos saber aí de algumas propriedades? Se o meu N for par, obrigatoriamente o meu A tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, se meu índice for par, obrigatoriamente o radicando ele tem que ser maior ou igual a zero. Se o meu N for ímpar, o meu A ele pode ser negativo, zero e positivo. Portanto, se o meu índice for par, obrigatoriamente o meu radicando tem que ser positivo, ou zero, para nós encontrarmos as raízes. Tá ok? Então, se eu tenho, por exemplo, ó, se eu tenho, por exemplo, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 4. Todo mundo sabe que isso aqui vale quanto? 2. Mas como que eu resolvo essa raiz quadrada? Eu preciso transformar o meu 4 em uma potência de expoente 2.
Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado. Aí eu vou simplificar o índice com expoente, e aí então eu posso afirmar que isso é igual a quanto? A 2. Como que eu resolvo raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 ao quadrado. Simplifica o índice com expoente, e aí nós podemos tirar, então, o radical, o radicando aí de dentro do nosso radical. Isso resulta quanto? 3. Se eu tenho raiz cúbica de 8, eu preciso escrever esse 8 em alguma base cujo expoente é 3. E que base que elevada ao cubo dá 3? 2. Então eu tenho aí no caso que 2 ao cubo é igual a quanto? 8. Simplifico então meu índice com expoente, eu posso afirmar que isso é 2. Se eu tenho raiz quinta de 32, quanto que dá raiz quinta de 32? Raiz quinta de 32, eu tenho que escrever esse 32, alguma coisa elevada a 5. Quanto que dá? 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. 2 também, né? Ou seja, simplifica o índice com expoente, e isso aqui também resulta 2. Tá bom? Tranquilo, muito simples, muito fácil. Caso tenha alguma dificuldade, volte aí o vídeo, retorne a explicação ou no plantão a gente esclarece, tá? Vamos lá, ó. Agora, se eu tenho raiz quadrada de menos 9. Lembra que eu falei para vocês? Isso aqui não existe. Então vamos ver por que não existe. Que número ao quadrado resulta menos 9? Aí nós precisamos lembrar da aula anterior. Toda base negativa elevada a expoente par, o resultado é sempre positivo. Ou seja, não existe nenhum valor que elevado ao quadrado torna isso menos 9. Portanto, essa raiz não existe. Ou a solução é vazia. Só que se eu tenho raiz cúbica de menos 8, tem algum número que elevado ao cubo que resulta menos 8? Sim. Regrinha de potenciação. Toda base negativa elevada a expoente ímpar, o resultado é negativo. Então aqui eu posso simplificar o índice com expoente e posso igualar isso a quanto? A menos 2. Posso igualar isso a menos 2. Saúde. Tá ok? Então, se o nosso índice for par, obrigatoriamente o nosso radicando tem que ser maior do que 0, tem que ser positivo. Se o meu índice for ímpar, aí no caso o nosso radicando ele pode ser positivo, 0 ou negativo. Tá bom? Então vamos lá, ó. Verdadeiro ou falso? O que nós temos aí nas situações? Primeiro item, raiz quadrada de 9. Isso é verdadeiro ou falso? Raiz quadrada de 9 é igual a 3? Sim, verdadeiro. Raiz quadrada de 25 é igual a 5? Verdadeiro. E ele está afirmando que raiz quadrada de 25 é menos 5. Isso aqui é falso. A gente só tem mais ou menos na equação de segundo grau, tá? Quando você extrai a raiz quadrada, em que o índice ele é par, o resultado sempre vai ser positivo. Acabamos de falar
Existe raiz quadrada de número negativo? Não. Isso aqui é falso. Existe raiz cúbica de número negativo? Sim, existe. Só que ele está afirmando para nós que isso é mais 3. Na verdade, o resultado é menos 3. Portanto, a afirmação é falso. O item E, então, acabei de falar, vai ser verdadeiro. O item F. O item F é verdadeiro ou é falso? Ele está afirmando que isso aqui é meio. O meu índice, aí no caso, pode ser negativo? Pode. Como que a gente resolve isso? Temos que aplicar propriedades de potenciação e de radiciação. Então, esse 8, escrevendo quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol, aqui nós temos quanto? 1 como expoente. Então, isso aqui vai ficar menos 1/3, correto? Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Não é assim que funciona? E agora, o que nós vamos fazer? Esse expoente aqui não está negativo? Inverte-se a fração, inverte o sinal do expoente. Então, isso aqui vai ficar 1/8 elevado a mais 1/3. Volta isso para o radical. Então, isso vai ficar raiz cúbica de 1/8. Quanto que é a raiz cúbica de 1? 1. Quanto que é a raiz cúbica de 8? 2. Ou seja, isso é meio. Então, isso aqui, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O item G fica para você fazer. Mesmo raciocínio. Só que isso aqui vai ser o quê? Falso. Por que falso? Porque se aqui está negativo, o meu resultado também tem que ser positivo. Você não precisa nem fazer porque já está resolvido aqui, Então, se eu tenho isso aqui negativo, o meu resultado aqui tem que ser negativo. Ele está afirmando que é positivo. Então, isso é falso. E o item H, sem sombra de dúvidas, isso aí é verdadeiro ou falso? Isso aqui é verdadeiro, né? Não tem nem o que falar. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. O exercício 2 está pedindo para nós resolvermos essas potências. Caso você precisa copiar, dê um pause aí no vídeo e copie. Aqui, quanto que é a raiz cúbica de 0? Raiz cúbica de 0 é 0. Raiz cúbica de 1, 1. Então não tem nem o que questionar aí, né? Raiz cúbica de 8, já fiz com vocês. Quanto que é a raiz cúbica de 8? Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Ou seja, como que a gente resolve isso? Isso aqui eu preciso escrever como raiz cúbica de 2 ao cubo. Simplifica o índice com expoente e isso aqui dá 2. Preciso escrever o 27 sendo alguma coisa ao cubo. Quem que é esse alguma coisa? 3. Então, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Simplifica o índice com expoente e isso aqui vai resultar 3. Perfeito? Raiz cúbica de 64. Que número que multiplicado por ele 3 vezes resulta 64? Vai ser quem? O 4, né? 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Que número que multiplicado por ele 3 vezes resulta 125? O 5. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Vamos lá. Então, observa que nós estamos na sequência aí, né? Que número que multiplicado por ele 3 vezes resulta 216? 6.
6 vezes 6, 36, vezes 6, 216. Que número que multiplicado por ele 3 vezes resulta 343? 7. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Vamos lá. Item I. Que número que multiplicado por ele 3 vezes resulta 512? Aí você quer o 8. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. O I nós já fizemos. O J. Que número que multiplicado por ele 3 vezes resulta 729? O 9. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, 729. E que número que multiplicado por ele 3 vezes resulta 1000? 10. Isso aí é fácil, hein? 10. Então aqui eu tenho 10. E agora o L? Ah, professor, não sei, raiz quarta. Então o que você faz? Ó, decompõe o número 81. Decompõe em números primos. O 81 ele é divisível por 2? Não. Ele é divisível por 3? É. Vai dar quanto aqui no caso? 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Observe então que isso resultou 3 a quarta. Simplifica, portanto, aí no caso, 4 com 4, índice com expoente, você pode falar, portanto, que isso é igual a 3. Muito fácil, muito simples, muito tranquilo, né? Vamos ver se nós temos mais exercícios. 3, vamos lá. Para qual esse A de ponta cabeça significa para qualquer x pertencente aos reais. Ele está afirmando que isso aqui quanto que é? X. Isso é falso. Por que isso é falso? Porque é o seguinte, ó. Primeiro você tem que resolver a potência. Então, se você tem, por exemplo, raiz quadrada de 3 ao quadrado, simplifica o índice com expoente, eu falo que isso é igual a quanto? A 3. Se eu tenho raiz quadrada do quadrado de menos 3, a gente tem que seguir uma ordem. Eu não vou simplificar o índice com expoente. Primeiro eu tenho que fazer a potência. Então, toda a base negativa elevada a expoente para o resultado ele é positivo. Então, isso vai dar mais 9. E raiz quadrada de mais 9 é mais 3. Observa que ambos são positivos. Quem que torna isso positivo para nós? Um módulo. Isso significa então que quem está correto é o B. Tem que estar em módulo. Para eu retirar isso do radical, eu tenho que retirar isso em módulo. Então o item A ele é falso e o item B é verdadeiro. Tá bom? E automaticamente nós temos aí no caso que o item C também é falso. Segue o mesmo padrão do que nós temos aí no exercício A. Tá? Então ele está afirmando isso para nós e isso se torna falso. Caso você queira resolver isso, tirar um exemplo, substitui o x aí por qualquer outro valor por 3, tá? O exercício 4. 7 elevado a meio é igual a raiz quadrada de 7? Verdadeiro. Regrinha do sol e da sombra. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. O item B, mesma coisa. Regrinha do sol e da sombra. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. O item C. O item C, menos 2 elevado a menos 1/3. Isso aqui estaria correto. Nós já fizemos um exercício parecido disso, se não me engano foi no exercício 1.
Isso aqui estaria correto se aqui tivesse um sinal de menos, ó. Se aqui tivesse o sinal de menos, isso estaria correto. Ele desapareceu com menos aqui, ó. Cadê esse sinal de menos? Tá? Então ficaria positivo se aqui fosse positivo, porque aí toda base positiva é elevada a expoente par, resultado é positivo. Como o meu expoente é ímpar, isso aqui continua negativo, portanto isso aqui é falso. Tá bom? O item D, verdadeiro ou falso? O item D é verdadeiro. Então observa que o meu expoente é 4. Quando a gente joga isso para o radical, isso aqui vai ficar raiz quarta de menos 3. Se o meu índice é par, não existe radicando negativo, portanto não pertence ao conjunto dos números reais. Está correto, verdadeiro. O item E, verdadeiro ou falso? O que nós temos? Ele está afirmando que não pertence. Como meu índice, na hora que eu jogo para o radical, é ímpar, isso aqui existe. Tá? Então isso é falso. Isso pertence ao conjunto dos números reais. Ele está falando que não pertence. E o item F também é falso, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Ele está afirmando que é igual a menos 2 elevado a meio. Dê um pause, copie a resolução e nós vamos fazer o exercício 5. Ele pede para nós determinarmos o valor de x. X elevado a 1/6 é igual a quem? É igual a 1. Então isso aqui, o que eu posso fazer? Tanto aplicar a propriedade de potenciação quanto de radiciação, não tem problema. Então eu vou fazer o seguinte, ó, de uma maneira diferente com vocês. Isso aqui, se eu extrair a raiz 1/6 dos dois lados, eu consigo resolver. Então isso aqui, ó, o que eu vou fazer? Ó? Raiz sexta de x é igual a 1. Tá? Então, o que eu fiz? Regrinha do sol e da sombra. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Para eu extrair essa raiz sexta, eu vou elevar os dois lados à sexta potência. Simplifica o índice com essa potência, nós vamos obter x. 1 elevado a qualquer número sempre é 1. Portanto, nosso x igual a 1. Beleza, pessoal? Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Teremos plantão. No plantão eu sano todas as suas dúvidas. E aí nós resolveremos no plantão, ao vivo, passo a passo, o exercício 6. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, bom estudo e até a próxima.